Corinthians realmente mudou completamente da água para o vinho, os reforços chegaram e encaixaram no time e ainda tem muito a crescer, você vê, né, enxerga, eu pelo menos vejo um potencial de crescimento. Bom, tem jogador que nem estreou ainda, como é o caso do Coronado. O Antônio Oliveira mudou o espírito, mudou o ambiente, mudou a motivação, um técnico com fome, como a gente fala, né? Ele chegou querendo provar, querendo construir uma carreira, construir um currículo, entendendo que o Corinthians é uma chance única na vida dele e sendo repetitivo, né? Não como o antecessor que já estava de barriga cheia, já tinha chegado no topo na seleção brasileira, já tinha sido campeão no próprio Corinthians, sentou num contrato de 2 anos e não parecia né, promover a evolução no time. Agora não. Agora a gente vê uma realidade completamente diferente. Eu estou gostando muito das entrevistas dele, das ideias que ele está colocando em campo, da competitividade do time, da organização que a gente está vendo. E mesmo quando você tem alguns desfalques, né, ele está encontrando soluções. É o que eu cobro dos técnicos. E a escalação vai ser a mesma que atuou diante do Cianorte, porque o Cássio foi expulso no jogo contra o Palmeiras, naquela disputa com o Rony, até se machucou, e aí com isso o Carlos Miguel, por conta da lesão, foi titular contra o Cianorte. Então será basicamente ou estritamente o mesmo time. E um ataque bem interessante, hein? Porque você tem o Wesley, que está numa grande fase pelo lado esquerdo, o Pedro Henrique, que chegou muito bem pelo lado direito, e o Romero, que é o Romero, né? O Romero está decidindo os jogos e está jogando muito bem na referência, eu estou gostando. Mas, olha que loucura, o Antônio Oliveira vai ter o Fagner na direita, o Hugo, imagino eu, pela esquerda, Félix Torres e o Gustavo Henrique na zaga, no meio de campo o Raniel, o Maicon e o Garro também jogando muita bola, e esses 3 atacantes. Mas ele vai olhar para o banco e se liga nas opções que ele vai ter. Ele vai olhar e para a centroavância e para o ataque no segundo tempo, ele vai poder escolher entre o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Ou vai poder botar os dois. E vai poder botar o Coronado no jogo, se ele quiser. Essa é uma tendência muito forte que existe, não está confirmada ainda, mas uma tendência muito forte desses 3 jogadores estarem relacionados e estarem no banco de reservas. Pode ser que ele não utilize esses jogadores, porque eles ainda estão em processos, o Coronado de chegada e o Yuri e o Pedro Raul de recuperação, de transição física, pode ser, dependendo das circunstâncias do jogo. Sei lá, o Corinthians meteu 3-0 na Ponte no primeiro tempo, deixa quieto, deixa os caras descansando aí, trabalha mais uma semana, mais alguns dias, depois bota os caras. O Corinthians está precisando classificar, está precisando de qualidade, mas talvez o jogo não ofereça esse risco. Agora, pelo contrário, o jogo encrespou, tá 1-1 final do primeiro tempo, 0-0, Ponte tá ganhando, sei lá, segundo tempo, você olha para o banco e fala, irmão, se eu não botar vocês agora, eu talvez não tenha mais Campeonato Paulista para disputar, porque a classificação está difícil, eu vou falar com vocês na sequência. Então, ele, dependendo do cenário do jogo, ele pode ter Igor Coronado para fazer a sua estreia, Yuri Alberto e Pedro Raul. Vamos caso a caso aqui. O Coronado, ele disse que a próxima segunda-feira, essa segunda-feira, seria a ideal para ele estar pronto, mas ele acelerou tanto a preparação física, ele queria tanto jogar, que ele já tem participado das atividades e está numa boa. E tem digamos assim, uma predisposição para poder jogar pelo menos alguns minutos. Então, a gente não está imaginando, muito pelo contrário, ele titular. E o que eu estou pensando? Nem um tempo sequer, mas, sei lá, alguns 15 minutos finais aí para ele sentir a arena, né, basicamente ser apresentado ao torcedor e entrar por alguns minutinhos e a gente poder ver ele jogando o seu futebol e aí até saber em que posição o Antônio vai escalá-lo. Igor Coronado, possibilidade de banco e de jogar alguns minutos. O Yuri e o Pedro Raul. Eles tiveram lesões bem diferentes, né? O Pedro até numa lesão muscular, ele já está de volta, e o Yuri Alberto numa possibilidade de fratura que se transformou em fissura e que de repente foi, digamos assim, recuperada de uma forma muito rápida, mas aconteceu. O Yuri foi para campo, fez alguns testes, começou a trabalhar com bola, começou a se sentir bem, ele estava com uma proteção no local, mas ele estava de boa e começou a gradativamente voltar a se colocar à disposição. Algo que a gente nem imaginava por enquanto. Até por isso, até por precaução, ele fica no banco. Mas, como eu falei, dependendo do cenário, opa, Yuri, vem aqui no segundo tempo, aos 20, 25, vamos tentar alguma coisa aqui. O Pedro Raul é a mesma coisa, né? Uma lesão muscular, tá pronto, é um jogador mais de área, então tem aquela coisa. Dependendo do cenário do jogo,
eu não preciso de um Yuri lá para, sei lá, segurar zagueiros, até por conta da costela, vou dar uma preservada nele. Deixa o Yuri e vou botar o Pedro. O Pedro recuperou bem da lesão muscular na coxa, tá conseguindo correr, bota ele lá porque a gente vai bola parada, escanteio, alçar bolas para lá, ele pode ser um cara importante, até para bola sobrar daqui a pouco para um Pedro Henrique, para um Romero, para um Wesley, sei lá. Então o Pedro Raul pode ser importante dependendo do cenário do jogo. Vejam que você tem possibilidades 1000 diante de um banco de reservas muito qualificado que a partir de agora ganha o Corinthians.